Olá, estudantes do sexto ano, mais uma aula de matemática, uma aula sobre frações, certo? Desde do início vamos pensar no termo, o que significa fração, a palavra em si, certo? Então, quando você fala em fracionar algo, significa que você vai, de certa forma, dividir em partes iguais. Isso é fracionar, certo? Então, fração tem a ideia de você ter um todo e você dividir em partes. Quando você fala em fração, você sempre, na matemática, né, você sabe que vai ver esse símbolo que você tem um número sobre o outro. O número que está em cima se chama numerador e o que está embaixo se chama denominador. Isso são termos técnicos. O que é que eles significam? Certo? O número que está embaixo, quando eu dou aula de frações, eu costumo dizer que ele é o principal foco da fração, porque ele diz em quantas partes o todo foi dividido. Então, nesse caso aí, nós temos uma fração que tem um 2 e um 3. Chamamos ela de 2 terços. Se embaixo tem um 3, quer dizer que esse todo foi dividido em terços, em 3 partes iguais, certo? Seu primeiro foco. O número de cima diz, ele foi dividido em 3 partes iguais. Dessas partes iguais que ele foi dividido, eu tenho quantas? Então, ele foi dividido em 3 pedaços, mas desses 3 só tenho 2. Eu tenho 2 terços, 2 de 3, certo? 2 das 3 partes em que ele foi dividido. Embaixo tem uma representação gráfica, um desenho, em que dá para a gente entender isso com o desenho. Eu tenho um círculo, e esse círculo foi dividido em 3 partes iguais. Foi dividido em terços. E desses 3, agora eu só tenho 2. Eu tenho 2 dos 3, 2 terços, certo? Vou dar uma pausa aqui para a gente continuar a aula com outras anotações. Vamos ver frações equivalentes. Tenho aqui representado 4 frações. Vamos primeiro entender cada uma delas, certo? Então, a primeira, eu tenho uma fração de 1/2. A gente chama ela de 1/2, certo? Sempre tem um 2 embaixo, a gente chama de meio. E, no caso, o entendimento dela é: eu dividi ela em duas partes, dessas duas eu tenho uma, que é aquela que está destacada em vermelho. Então, das duas eu tenho uma. Tenho a metade. Tenho meio, um meio. Vamos olhar a segunda. Eu dividi ela, o denominador, né, o de baixo, dividi ela em 4 partes iguais. E dessas 4 eu tenho duas. Tenho 2 quartos. Certo? Atenção também à forma que a gente chama a fração, certo? Não é 2/4, são 2 quartos. A seguinte aqui embaixo, eu dividi ela em 6 partes iguais e eu tenho 3 dessas 6 partes. Eu tenho 3 sextos. Essa última aqui eu dividi em 8 partes iguais e eu tenho 4. Então eu tenho 4 oitavos. Analise que em cada uma delas eu tenho frações diferentes, mas elas representam a mesma quantidade, que é a metade. Então elas são equivalentes. Quando frações representam a mesma quantidade, a gente chama ela de equivalentes. E então eu tenho que 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8 são equivalentes, são iguais, certo? Eu poderia pensar em simplificações de frações, certo? Que nada mais é do que quando você tem uma fração e você consegue um número para dividir o numerador e o denominador, ou seja, o número de cima e de baixo, pelo mesmo número, você pode fazer isso, você está simplificando ela. E nesse caso aqui, se eu simplificasse cada uma delas, elas iam se transformar na mais simples, que é essa primeira, 1/2. Se eu dividir a segunda por 2, em cima e embaixo vai ficar 1 e 2, 1/2. Nessa segunda eu divido por 3 e essa última eu divido por 4, certo? E eu conseguiria simplificar cada uma delas e todas elas iriam se transformar em 1/2, certo? Então, quando a gente fala de frações equivalentes, nada mais são do que frações que possuem a mesma quantidade do mesmo valor, certo? Dá uma pausa aqui para mais uma observação. Observem a seguinte fração, certo? 7, aí eu tenho 2 embaixo. Então são 7 meios. Como a gente viu, 2 a gente chama de meio. Como é que eu represento 7 meios, certo? Qual é a ideia de 7 meios? Porque inicialmente você já sabe que o número de baixo, o denominador, é a quantidade de partes em que o objeto foi dividido,
certo? Então foi dividido em duas partes. Se eu dividir em duas partes, como é que eu tenho 7? Mas é justamente essa ideia, certo? Então cada parte representa metade. Então você tem 7 metades. Vamos pensar aqui na maçã. Então aqui está a maçã inteira. E já que a ideia é dividir em meios, você vai cortar ela na metade. E você vai ter as duas metades. Se eu juntar 7 metades, quantas maçãs eu vou ter, certo? Então é justamente essa a ideia de frações que representam mais do que um. Então, 7 metades, você vai conseguir juntar de metade em metade 3 maçãs inteiras e ainda vai sobrar a metade de uma maçã. São 3 maçãs e meias. Então, quando você fala de 7 meios, representa mais do que uma maçã, representa 3 maçãs e meias. Então, quando você tem o número de cima maior do que o de baixo, você vai ter frações que representam mais do que um inteiro, certo? Essa foi a aula de hoje, uma aula sobre frações, e vou haver materiais para vocês fixarem o conteúdo. Bons estudos e até uma próxima.